Olá a todos que assistem esse vídeo, meu nome é João Vitor Pontes e eu sou do primeiro ano do ensino técnico de Química no Centro Paula Souza de Olímpia. Bom, o trabalho de hoje é de Educação Física e o nosso tema é Sistema Endócrino. Mas, João, o que é sistema endócrino? Compete ao sistema endócrino as glândulas endócrinas e suas substâncias. Mas, João, o que são glândulas? Glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial glandular. Todas as glândulas têm algo em comum. Elas produzem substâncias. No caso das endócrinas, essas substâncias são os hormônios. Glândulas podem ser unicelulares e pluricelulares. Bom, como exemplo de unicelulares, temos a glândula caliciforme e como exemplo de pluricelular existem inúmeros exemplos como glândulas sebáceas, glândulas transpiratórias. Além disso, as glândulas podem ser definidas como endócrinas, exócrinas e mistas. Vamos entender essas diferenças? As glândulas endócrinas secretam suas substâncias diretamente na corrente sanguínea. Sim, por exemplo, um hormônio comum, a insulina, ela é secretada na corrente sanguínea. Agora, as glândulas exócrinas. Glândulas exócrinas, a gente pode ter, por exemplo, a glândula transpiratória. Glândulas exócrinas expelem suas substâncias para fora do corpo ou dentro das paredes dos órgãos. Por exemplo, o duodeno, como exemplo, suco pancreático, que é uma substância secretada pelo pâncreas. E ainda possuímos as glândulas mistas. Como exemplo de glândula mista, vou citar aqui o pâncreas, que produz tanto o suco pancreático, que trabalha dentro do duodeno, quanto substâncias que são secretadas diretamente no sangue, os hormônios. Os hormônios são esses, a insulina e o glucagon. Bom, agora que vimos um pouco mais sobre o que são glândulas, vamos entender o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas responsáveis pelas mais diversas funções. Posso citar aqui rapidamente nosso crescimento, o nosso metabolismo e as características sexuais. Como principais hormônios, posso citar aqui o GH. Growth, traduzido literalmente do inglês, é um hormônio responsável pelo crescimento. Ele é responsável pelo aumento dos ossos e de certos tecidos. Posso citar aqui as cartilagens. Outro hormônio muito importante é produzido na nossa tireoide. Sim, uma glândula endócrina que se encontra nessa região. No seu pescoço você pode ver essa protuberância, é a tireoide junto da paratireoide. A tireoide produz dois hormônios, o T4, a tiroxina, e o T3, a tiodotironina. Um nome complexo, não? Bom, esses dois hormônios são responsáveis pelo nosso metabolismo, sabe? Aquela pessoa que come e não engorda, é porque ela possui um metabolismo acelerado, enquanto outras pessoas como eu, se comer um pouquinho já engorda 1 quilo. Sim, a vida é injusta. Bom, agora indo para outro hormônio, eu vou falar daqueles hormônios que eu citei anteriormente, falando sobre glândulas, a insulina e o glucagon. Vamos ver um pouco a fundo como funciona o processo de respiração celular? Estou eu, lindo e bela, numa padaria em Paris. E eu peço um croissant e um cafezinho. Estou comendo meu pão e tomando meu cafezinho. O que acontece aqui é que o nosso intestino vai quebrar em pequenos pedacinhos o nosso pão e o nosso café. E dessa quebra, o nosso organismo produz glicose. Essa glicose vai acabar caindo na nossa corrente sanguínea quando a insulina vai ser responsável pela facilitação do acesso da glicose às nossas células. Vai acontecer aquele todo o processo das mitocôndrias, que você deve ter muito bem estudado, eu creio. Depois desse processo, ainda resta um pouquinho de glicose no nosso sangue. O que acontece? Ele é armazenado no fígado, onde se transforma em glicogênio. Bom, passaram-se algumas horas e você não está mais com toda aquela glicose no sangue e alguma parte já se transformou em glicogênio. O seu corpo, vendo que você está com hipoglicemia, vai enviar sinais para a produção de glucagon no pâncreas. Bom, esse hormônio vai ser responsável pela quebra do glicogênio
transformando ele novamente em glicose. Pronto, você agora possui seus níveis de glicose normais. Outro hormônio que você já falou muito, já escutou muito, mas que muitas pessoas nem sabem o papel, a adrenalina. Galera, quando você fala, ai, fui na montanha-russa, deu uma tremenda adrenalina, aquele friozinho na barriga. Bom, realmente, você está sentindo os efeitos da adrenalina. O que acontece? A adrenalina é um hormônio que é responsável por proteção. Digamos que você seja assaltado, num cenário hipotético. Um trombadinha chegou lá querendo dinheiro e saca um canivete. Você sente os seus braços tremendo. Sua pulsação agora é mais rápida. Tum, 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 tum. O que acontece nesse processo, galera? A adrenalina é liberada para a sua proteção. No caso, ela vai bombear um volume maior de sangue para os membros inferiores e superiores, para caso de defesa ou de fuga. Esses são só alguns hormônios. Bom, o nosso corpo produz cerca de 50 hormônios, então não vou citá-los todos aqui, mas é bom saber dos principais que vocês conhecem agora. E vamos focar em outro assunto importantíssimo. Vemos as diferenças hormonais entre homens e mulheres. Você, no quinto ou sexto ano, ou quem sabe antes, viu as questões de puberdade. Vamos focar aqui rapidamente nos hormônios. Vamos pegar esse assunto, vamos aprofundá-lo. Bom, o que acontece na puberdade? Nos homens, vamos encontrar uma maior presença de testosterona. Sim, provavelmente você já ouviu aquele cara que vai diretamente na academia e fala: ah, aqui é cheio de testosterona. Realmente pode ser cheio porque ele toma bomba. Mas todos nós produzimos uma quantidade de testosterona, responsável pelo aumento dos músculos. Sim, galera, durante a formação dos meninos, você vai ter um aumento da massa muscular. Já nas meninas, temos dois hormônios principais aqui. O estrogênio. O hormônio estrogênio é responsável pelas características secundárias femininas. Bom, posso citar algumas aqui, como o aumento dos seios, a finura da voz, a voz vai afinando, o crescimento de pelos pubianos, entre demais características. Agora, um hormônio secundário, mas também muito importante, é a progesterona, responsável pela menstruação. Sim, mulheres, agora vocês menstruam e as empresas de absorvente agradecem. Ainda podemos citar um terceiro hormônio, a prolactina, responsável pelo enrijecimento das mamas e pelo aleitamento. Que é aleitamento? Agora você produz leite. Agora falando de um ponto negativo, que são as patologias e complicações geradas pelos hormônios. Como qualquer parte do corpo, o sistema endócrino também oferece alguns problemas, porque a gente sabe que nada é perfeito. Os problemas mais comuns, posso citar aqui, por exemplo, a diabetes tipo 1. Você provavelmente tem algum parente, vizinho, amigo que possui diabetes, porque é algo bem comum. Ainda assim, o tipo 1 ele é mais raro do que o tipo 2, porque ele é genético, ele é hereditário, passa de pai para filho, de mãe para filha. O que acontece na diabetes, galera? Tem uma menor produção de insulina. Lembra quando eu falei da insulina? Bom, agora você não consegue descartar essa glicose, você sofre de hiperglicemia. Isso pode levar até a morte, para você ter uma noção do problema que isso é. Graças à medicina moderna, nós temos como produzir insulina. Então, o seu parente, ou amigo, ou vizinho, ele pode ir no Sistema Único de Saúde e requerir esse medicamento. Outra complicação rara, mas bem vista aqui, pelo menos ela nos programas de TV é bem comum, o nanismo. Sim, gente, o nanismo não é alguém nasceu porque queria ser anão, é uma deficiência genética que vai ocasionar a baixa produção de GH. Lembra do hormônio growth que eu falei, do crescimento? Então, agora com baixos índices de GH, ele vai ficar com uma baixíssima estatura. Já
Outro problema causado pelo excesso de GH é o gigantismo. Sabe quando você vê no Guinness Records que alguém agora ganhou o recorde 2,20 metros de altura? Estou chutando esse número, eu não tenho noção de nada. Então, isso é causado pelo excesso de GH. Você vai ter ossos muito grandes que vai causar seu aumento da estatura. Outro problema, galera. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Você não está vendo as imagens agora qual problema que isso gera, que é a falta ou o excesso de T4 e T3, tiroxina, triodotironina. Sim, vocês não estão vendo imagens agora do que acontece com as pessoas afetadas por essa patologia. Perceba bem o tamanho do bócio, galera. É algo que um galo não tem. E tem solução? Tem. Existem medicamentos. O que acontece? A substância responsável pelo aumento da produção é o iodo. Sim, sabe aquele elemento que você vê na tabela periódica? Sim, o iodo. Hoje em dia, o iodo é encontrado no sal. Foi adicionado no sal por causa que era muito comum antigamente esse problema. Hoje em dia, nem tanto por causa do sal, que eu já disse. Pessoas que não costumam temperar os seus alimentos sofrem desse problema. E também existem, sim, medicamentos para excesso de T3 e T4. Outro problema bem comum é aquele problema com pelos. Você, se ocasionalmente tem muito pelo em uma certa região, devo avisá-lo que você tem uma alta produção de testosterona. O hormônio também é responsável pela formação dos folículos capilares. Bom, galera, esse é o final do nosso trabalho sobre o sistema endócrino. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Daqui eu me despeço. Dá um tchau, cameraman. Ele tá dando tchau. E até mais.